Mas continuando aqui. Provérbios 12, verso 16. Um insensato. O que é um insensato? Quem é um insensato? Precisamos saber quem é sensato, né? Quem é o sensato? O de bom senso. O de bom senso, aquele que tem a mente equilibrada. Então, o texto está dizendo que o insensato, o desequilibrado é aquele que revela de imediato o seu aborrecimento. E como é que a gente revela de imediato o nosso aborrecimento? Xingando. Espero que nós não façamos isso, né? Não saia da sua boca palavra torpe, né? Como diz o apóstolo Paulo. Gritando, né? Oi? Gritando. Às vezes, elevando a voz, como o irmão está mencionando aqui. Impossivelmente, né? A palavra branda faz o que com furor? Desvia a ira, acalma. E a palavra dura? Causa furor. Exatamente. A palavra dura. Se uma pessoa está falando agressivamente com você e você devolve na mesma moeda ou com um tom maior, você vai o quê? Alimentando a ira, a briga, a confusão. Mas de acordo com este texto bíblico, fazer isso é coisa de insensato, é coisa de desequilibrado. Mas o texto bíblico diz: o homem prudente ignora o insulto. O homem prudente ignora o insulto. Teve uma vez que um aluno chegou para mim, ele ficou chateado com alguma coisa. Eu acho que foi porque eu disse para ele guardar o celular. Neste ano surgiu uma nova lei, né, proibindo o uso de celular em sala de aula. Até o ano passado não tinha, mas mesmo assim era proibido o celular na escola onde eu lecionava. E o aluno, com raiva, chegou assim para mim e disse: seu sobrancelhudo. Misericórdia. Seu sobrancelhudo. No momento eu fiquei muito chateado, né? Mas eu pensei: peraí, isso não me ofende, porque eu sou. Então qual é o problema? E mesmo que eu não fosse, isso fala mais da pessoa que está ofendendo do que da minha pessoa. Vocês compreendem? Então, se alguém te ofende, você pode, se alguém te critica, você pode pegar isso como uma verdade e tentar até melhorar o seu comportamento. Ou você pode encarar como uma mentira. E se é uma mentira, por que se preocupar? Não é verdade? Bem, continuando aqui a nossa mensagem. Terceiro ponto. Por isso é importante cuidar melhor dos nossos pensamentos e emoções. Veja só que os nossos pensamentos moldam nossas emoções. E juntos, emoções e pensamentos vão definir o nosso comportamento. Olha só que interessante o próximo verso bíblico. Mateus capítulo 12, verso 34. Nós lemos assim: pois a boca fala do que está cheio o coração. Quem disse isso? Jesus disse isso. O que será que isso significa? Significa que aquilo que nós cultivamos por dentro, aquilo que nós alimentamos por dentro, em algum momento vai se manifestar, vai transbordar. Palavras, atitudes, reações são um reflexo daquilo que nós estamos alimentando interiormente. Então fica a reflexão: como você está alimentando a sua mente? Uma reflexão para mim também: como eu estou alimentando a minha mente, os meus pensamentos?
próximo slide, ele é muito sério. Provérbios 23, verso 7. Nós lemos assim: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Esse texto, se você pegar o contexto dele, você vai perceber que ele está falando sobre o ímpio. Assim como o ímpio pensa em seu coração, ele vai ser. Por exemplo, se ele acredita que praticando a impiedade ele vai ter sucesso na vida, praticando o pecado, o roubo, a desonestidade, se ele acredita que praticando essas coisas ele vai ser feliz, então ele vai praticar. Se ele está convicto de que é um ladrão, então ele vai ser um ladrão. Se ele está convicto de que é um perdedor, ele vai perder. Embora esse texto esteja fazendo uma referência aos ímpios, nós podemos aplicar na nossa vida também. Se eu pensar que eu não sou digno da misericórdia de Deus, então eu vou agir como tal. Eu acho interessante, por exemplo, as pessoas que infelizmente, nossos irmãos, nossos amigos, que nos deixam o redil do Senhor. É interessante como alguns pensam, não posso generalizar obviamente, mas eles pensam assim: já que eu não sou mais adventista, então por que guardar o sábado? Se eu não sou mais adventista, por que eu devo viver os conselhos de Deus sobre a modéstia cristã que é ensinado pela igreja e pela Bíblia? Eu não sou mais adventista. Então ele pensa isso e vai agir como uma pessoa que não é mais adventista. Só que tem um detalhe: o mandamento do sábado, da modéstia cristã, esses mandamentos não foram dados para adventistas, foram dados para o ser humano. Então, os nossos pensamentos, se eles não forem controlados, se eles não forem ressignificados, eles vão nos empurrar para emoções muito fortes e muito negativas e, consequentemente, comportamentos, ações que vão destoar completamente daquilo que a gente ensina como igreja. Então, meus amados, vamos tomar cuidado com o pensamento. Primeiro, vamos tomar cuidado como estamos alimentando os nossos pensamentos. Em segundo lugar, vamos tomar cuidado com o que fazemos disso. Se você acredita que é um vencedor, você vai se esforçar para ser um vencedor em nome de Jesus e você vai vencer. Amém. Se você acreditar que uma falha não define você como um trabalhador, eu errei no trabalho, eu sou um péssimo funcionário. Se você acreditar nisso, que você é um péssimo funcionário por causa de um erro, então você vai continuar sendo um péssimo funcionário. Por outro lado, se você acredita que um erro não define quem você é, mas só diz que você é um ser humano e que precisa de ajuda, se você pensa dessa forma, então mudanças positivas acontecerão na sua vida. Interessante esse verso aqui, Jeremias 4, verso 14: cuidado com os alimentos os pensamentos que você está hospedando no seu coração. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Nós hospedamos a quem queremos bem, nós hospedamos pessoas com as quais nós temos afinidade, familiares, e parece que nós estamos hospedando os maus pensamentos como se fosse algo que já pertencesse a nós. Tomemos cuidado com isso, tomemos cuidado com os maus pensamentos. Não estou falando aqui de ter o pensamento positivo, vai dar tudo certo, não é isso, não é isso. Muitas vezes o pensamento positivo nos atrapalha. Estamos falando de pensamentos transformados.
E por fim, é importante que nós saibamos como lidar melhor com as diversas situações da vida. Como que você lida diante de uma situação de uma perda pessoal? Como você lida diante de uma situação de uma perda financeira? Uma perda familiar muito triste, é angustiante. Como você lida com as dificuldades do dia a dia, o trânsito, o relacionamento familiar, o relacionamento com a esposa, com os filhos? Como você lida? Bem, vamos citar um exemplo, né? Este exemplo encontra-se em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu estou colocando aqui o exemplo da ira porque eu acredito que é uma das emoções que mais estão sendo vivenciadas hoje em dia, que está ali em competição com a ansiedade e a tristeza. Mas este exemplo aqui, ele é típico. Você que dirige, por exemplo, você que está lá brincando, né, com o seu futebol, já parou para pensar? Você que está ali e às vezes conversando com um amigo e um amigo fala uma coisa que você não gostou e você fica chateado. Esse texto diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Esse texto está dizendo que a ira, ela não é pecado, é uma emoção. Se fosse pecado, Jesus teria pecado, né? Concorda? Lá quando ele expulsou os cambistas lá no templo, sentir raiva, ficar irado, não é pecado. Mas o problema é quando nós damos lugar à ira. Olha só o que o texto diz: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Então, quando nós alimentamos a ira, quando nós alimentamos a discórdia, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores e também os mansos. E aí você vê duas pessoas brigando ali, ao invés de você ajudar, você vai e coloca mais lenha na fogueira. Cuidado, bem-aventurados os pacificadores. Eu citei apenas o exemplo da ira, mas eu poderia citar outros exemplos. A ansiedade, Filipenses 4, verso 8: não andeis ansiosos. Jesus também disse, para não ficarmos ansiosos, basta cada dia o seu mal. Tanta gente hoje está passando por tantas dificuldades emocionais, muitas delas porque tiveram grandes perdas, muito sofrimento, muita frustração. Precisam de ajuda. Às vezes nós precisamos de ajuda. Às vezes Deus envia ajuda, te coloca na sua frente, e muitas vezes não estamos enxergando. Um conselho de um amigo, o acolhimento do pastor, do ancião, e guardamos dentro do nosso coração o nosso sofrimento. Mas Deus olha para você, Deus olha para mim e diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos 12, verso 2. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Neste mundo, nem sempre nós estaremos alegres. Todo mundo quer sentir a alegria, ninguém quer sentir a tristeza, ninguém aqui gosta de sofrer, ninguém aqui gosta de sentir a raiva, ninguém gosta de sentir o medo, a ansiedade. Mas uma coisa é certa, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós não vamos sentir alegria o tempo todo.
mas nós podemos ser felizes. Amém. Nós podemos ser felizes. Mas felicidade e alegria não é a mesma coisa, não? Não. Alegria é uma emoção. Uma emoção que vem e que vai. Você conta uma piada e você acha engraçado e ri, você está demonstrando o quê? A alegria. A emoção alegria foi ativada quando você ouviu uma piada, você achou graça. Tomara que as piadas que você esteja ouvindo sejam piadas que não ataquem a família, nem a religião. Piadas saudáveis, engraçadas, não tem problema nenhum. Isso ativa a alegria. Uma boa notícia que você escuta ativa a sua alegria. Mas a alegria é passageira. A gente não pode ficar alegre o tempo todo. Mas nós podemos estar felizes, ou ser felizes. Porque a alegria é uma emoção, é um momento. Mas a felicidade é um estado de espírito permanente, principalmente para aquele que descobriu o sentido da vida, a fé, aquele que descobre que a sua origem veio das mãos de Deus. Amém. Pode ser que nessa manhã eu esteja falando para alguém que se sentiu longe de Deus. Pode ser que nesta manhã eu esteja falando para pessoas que olham para si mesmas e se enxergam tão afastadas desse ideal que Deus coloca diante de nós. Nós ouviremos agora uma canção que fala sobre isso, uma confissão: Senhor, eu me sinto tão longe do Senhor, mas eu quero estar próximo. Meu apelo nessa manhã é para que você e eu tomemos uma decisão, a decisão de voltarmos para os braços de Jesus. O braço acolhedor que nos traz paz em meio à tempestade. Deus nos abençoe. Amém. Longe de ti andei, sozinho aqui vaguei, perdida estou. Deus, momentos de ilusão, buscando a direção, sem solução. Ó meu Senhor, vem me ajudar. Contigo eu quero aqui só ficar. Transforma o meu coração, me dê, Senhor, teu perdão. Junto a ti quero estar, e a ti eu quero só louvar, e em teus braços descansar. Junto a ti quero estar.
Vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque também através dessa canção, o Senhor fala ao nosso coração que mesmo que estejamos distantes do Senhor, o Senhor nunca esteve longe de nós. Amém. Senhor, nos ajude para que possamos olhar para nós mesmos e enxergarmos quem realmente nós somos, a quem pertencemos. Nós não pertencemos a este mundo. É verdade. A nossa origem vem das Tuas mãos. Nós somos Teus representantes, embaixadores do Reino. Muitas vezes, as diversas situações da vida provocam em nós pensamentos ruins, provocam em nós emoções que são tão fortes que acabam nos fazendo reagir de forma irracional. Eu te peço, Senhor, que nos ajude para que possamos manter o nosso controle emocional aos Teus pés, subjugados sob o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nos sentimos injustiçados, atacados, tristes. Quantas pessoas estão passando por um processo da doença, depressão? Quantas pessoas estão vendo o mundo pelas lentes negras da tristeza, da raiva, do ódio? Senhor, toque o nosso coração, transforma os nossos pensamentos. Não deixe, Senhor, que moldemos nossos pensamentos de acordo com este mundo. Neste mundo é vingança. Nesse mundo nós vamos revidar. Segundo o padrão deste mundo, nós vamos falar palavras feias, agressivas, vamos gritar, vamos tentar fazer valer a nossa vontade. Mas, Senhor, não nos deixe nos amoldar aos padrões deste mundo, mas nos ajude para que possamos moldar nosso pensamento, nossas emoções, de acordo com o pensamento de Cristo. Amém. Senhor, se alguém aqui nesta manhã está passando por essas dificuldades que nós citamos, eu te peço, traga alívio, paz e esperança aos nossos corações. E mesmo diante da tristeza, nos ajude para que tenhamos paz e tranquilidade e esperança no breve retorno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser dentro do teu